Aí, meu fera, vamos falar agora de estabilidade e instabilidade do núcleo. A gente sabe bem que em um núcleo atômico, hoje em dia, né, a gente sabe que existem inúmeras forças e que entre prótons e nêutrons ainda reside uma coisa chamada estabilidade nuclear. Estabilidade nuclear, certo? E que para cada próton, existem pelo menos um ou mais nêutrons. Isso é uma lógica. Esse desenho aqui expressa como seria se você não tivesse nêutrons no átomo, né? Ou seja, os prótons iriam se afastar, iria haver repulsão. Quem diminui essa repulsão? São exatamente os nêutrons, fazendo com que o núcleo ele mantenha numa região pequena e densa um aglomerado de partículas, certo? E que, graças ao nêutron, é que diminui justamente a repulsão entre os prótons. Então, eu posso dizer o seguinte, que quanto maior for o número de prótons, maior será o número de nêutrons. Você vai ver que até um determinado número atômico, o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Depois de um certo número atômico, o número de prótons vai aumentando em relação ao número de nêutrons, saindo da proporção 1 para 1. Você vai observar na nossa aula que, mesmo com um aumento significativo no número de nêutrons, vai chegar a um determinado ponto, um determinado número atômico, que não vai ter número de nêutrons no mundo que impeça essa repulsão entre os prótons. E geralmente isso vai acontecer em caras que têm um número atômico maior que 83. Você vai ver que os caras acima do número atômico 83 têm uma certa quantidade de nêutrons muito grande e mesmo assim não consegue estabilizar o átomo. Isso quer dizer que todos os caras que têm número atômico acima de 84, eu posso afirmar que todos eles são instáveis, mesmo com uma certa quantidade de átomos, de nêutrons no núcleo. Então, a gente pode concluir o seguinte, que não é o número de prótons que determina a estabilidade ou do núcleo ou não, mas sim a relação entre número de nêutrons e número de prótons, essa relaçãozinha que eu chamo que é R de relação, é que mantém a estabilidade de um núcleo. Porque olha só, se a estabilidade de um núcleo estivesse relacionada ao número de nêutrons específico, quando chegasse no número de nêutrons específico, ele seria estável. Mas é constatado experimentalmente que, na verdade, não é isso que faz a estabilidade do núcleo, e sim a relação entre nêutrons e prótons, que é o que a gente vai ver aqui agora. Olha só. Então a gente já sabe, eu vou botar um R maiúsculo, tá? Que a relação entre nêutrons e prótons é que determina a estabilidade, certo? Então, olha só, existe alguns dados, por exemplo, se essa relação número de nêutrons dividido por número de prótons estiver entre 1 e 1,5, essa divisão, isso quer dizer que eu tenho uma estabilidade. Estabilidade. Lógico que aqui, exceto, eu não estou me referindo ao hidrogênio, porque o hidrogênio de massa 1, ele só tem um próton e não tem nenhum nêutron, certo? Então, todos os núcleos estáveis contêm pelo menos um nêutron.
certo? E à medida em que o número de prótons vai aumentando, o número de nêutrons também vai aumentando. Para cada próton tem que existir pelo menos um nêutron. Agora, quando o número de nêutrons dividido pelo número de prótons no átomo der maior que 1,5, isso quer dizer que o número de nêutrons já é maior que o número de prótons, então isso quer dizer que eu tenho uma instabilidade, certo? Instabilidade. E essa instabilidade eu vou ter que, infelizmente, emitir algumas, ou seja, o átomo, infelizmente, vai ter que emitir algumas emissões de partículas para justamente ficar estável. E essas emissões nós vamos estudar, que são as emissões beta, que tem carga -1, mas não tem massa, ou vai emitir um nêutron, que tem carga 0, mas tem massa 1. Beleza? Então isso quer dizer que eles têm muito essa instabilidade, quando dá 1,5, quer dizer que eles têm muitos nêutrons em relação ao número de prótons. Mas também podemos ter uma relação de prótons e nêutrons menor que 1. Então você tem que o número de prótons é maior que o número de nêutrons. Né? Então, para isso, para o hidrogênio mesmo, é um caso que tem um número de prótons 1 e não tem nêutrons. Certo? Então você também vai ter uma instabilidade. Instabilidade. E aí, meu fera, o que é que eu tenho que fazer para atingir a estabilidade? A gente vai estudar. Ou o cara vai emitir uma partícula, uma emissão de positron, ou vai fazer uma captura da camada K, certo? Captura de um elétron da camada K da eletrosfera e, logicamente, aqui a captura da camada K e a emissão de raio-x. Beleza? Então, você já aprendeu. Quando é que o cara tem uma certa estabilidade? Quando a diferença no número de nêutrons e prótons está entre 1 e 1,1. Qualquer valor maior ou menor causa uma instabilidade. Quando ele tem muito próton em relação ao nêutron, aí ele vai fazer uma emissão de partículas betas e até mesmo de nêutrons. E quando ele tem mais prótons que nêutrons, ele vai emitir um positron ou vai fazer uma captura da camada K ou a emissão de raio-x. Ok? No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exemplos de como ocorrem essas emissões para fazer a estabilidade do átomo. Bacana? Então, fica aqui e vamos para o próximo vídeo.